Nessa aula de hoje, nós vamos conversar sobre aquele assunto que é sempre uma dúvida quando a gente está no consultório médico, que são as causas de obstrução nasal nas crianças. Mas antes de falar sobre esse tema, eu quero deixar bem claro que tudo que eu vou falar aqui não é uma consulta médica. Isso é material educativo para vocês pais entenderem um pouco mais sobre o que acontece com o filho de vocês. Isso não substitui uma consulta médica, muito pelo contrário, isso vai ajudá-los quando vocês forem consultar o médico de vocês, o pediatra, o clínico geral, o otorrinolaringologista, o médico de família, a levarem informações muito boas, informações relevantes para a consulta. Combinado? Então vamos começar falando sobre obstrução nasal aguda. Você sabe o que quer dizer IVAS, infecção de vias aéreas superiores? Essa é a principal causa de obstrução nasal aguda nas crianças. Uma criança pode ter aí em torno de 4 até 12 infecções de vias aéreas superiores em um ano. Infecção de via aérea superior pode ser um processo infeccioso viral, mais comumente, a imensa maioria, ou pode ser bacteriano. Nós temos vírus muito conhecidos: rinovírus, adenovírus, vírus sincicial, coronavírus. Todos esses vírus são causas de IVAS, infecção de via aérea superior. Como são esses sintomas? A criança vai ter sintoma de ouvido, nariz e garganta, e ainda um pouco mais abaixo de laringe. Pode ocorrer isoladamente, só o nariz escorrendo, ou podem ocorrer associados: nariz escorrendo, desconforto na garganta, dor de ouvido. Essas IVAs, essas infecções de via aérea superior, elas vão durar aí uma média de 8 dias, mas elas podem durar até 14 dias. E pasmem, a tosse geralmente é o último sintoma a ir embora. Vai demorar aí até 10 dias depois deste prazo. Então, são infecções longas, muitas vezes as crianças ficam dias com sintomas. Quando a gente fala de IVAS, vamos falar um pouquinho sobre o resfriado comum. O resfriado comum causado pelo rinovírus. A gente estima que as crianças vão ter um episódio de resfriado por mês nos meses frios. Então eu tô falando para vocês que elas vão ter até 12 episódios por ano. Tô falando para vocês que nos meses de frio vão ter um por mês. E tô falando que pode demorar até 14 dias e a tosse ficar um tempão. O que eu quero dizer, gente? Que nesse início da vida das crianças é comum que elas comecem a testar o sistema imunológico. O que elas vão apresentar para vocês? Elas vão ter uma febre baixa, uma febre não superior a 38 graus na maior parte das vezes, vão ter um desconforto na garganta, garganta vermelhinha, vão ter tosse, vão ter um desconforto nasal, uma obstrução nasal, muita meleca, pode ser mais clara, pode ser um pouco mais densa, pode ser um pouco amarela. E vão ter desconforto nos ouvidos, uma dor leve, a gente chama uma otalgia leve. Tudo isso é esperado dentro do resfriado comum. O que não é esperado? Dificuldade respiratória, respiração mais ofegante, esforço respiratório. As crianças começam a encolher aqui essa parte do pescoço. Aqui na barriga a gente vê que eles fazem um esforço para respirar. Isso não é esperado nesses episódios de infecção de vias aéreas superiores. Além disso, quando vocês me perguntam: Amanda, tá na hora de dar antibiótico? Na maior parte das vezes não, na maior parte das vezes o tratamento é só dos sintomas. A gente trata febre, a gente trata congestão nasal, a gente não vai dar antibiótico. Quando que a gente vai pensar que as coisas não estão indo bem? Até 5% das infecções de via aérea superiores podem se tornar uma rinocinusite bacteriana. Como a gente sabe isso? É uma criança que estava indo bem e teve um novo pico de febre. Era uma criança que estava indo bem e aumentou a secreção nasal. Era uma criança que estava indo bem, mas começou a ter desconforto para respirar. Essa criança a gente liga o alerta. Essa criança ela deve ser avaliada mais rápido. A gente tem que ligar para o nosso pediatra, a gente tem que ir numa emergência muitas vezes. A rinocinusite aguda, a rinocinusite bacteriana, que eu vou falar um pouquinho para vocês, na criança ela vem com uma cara um pouquinho diferente.
ela vem com uma febre mais persistente, ela não necessariamente vai vir com cefaleia, com dor de cabeça, porque as crianças já não vão ter esses seios tão bem formados quanto os adultos. Ela vem com uma tosse persistente, com uma secreção que antes era mais hialina, em pequena quantidade, mais clarinha, e virou uma secreção mais grossa, virou muita meleca. Por isso que a gente sempre fala do papel tão importante do nariz. É no nariz que esses problemas vão começar. Por isso que essa limpeza nasal diária faz tanta diferença para a saúde nasal. Além disso, quando a gente fala em rinocinusite bacteriana, a gente começa a falar sobre o uso de antibióticos. Lembrando, né, pessoal, nunca usar antibióticos sem prescrição médica, porque isso atrapalha, isso causa uma resistência bacteriana. Isso pode fazer com que as crianças não respondam aos antibióticos comuns e isso é um problemão. Além disso, qual o sintoma que às vezes a gente vê nas crianças? Piora da qualidade do sono, começa a despertar durante o sono nas rinossinusites, começa a ter uma melequinha que ela fica limpando no nariz, um catarro lá no fundo do nariz, tosse, aquele nariz sempre obstruído, às vezes vai lá para o ouvido a secreção e faz o que a gente chama de otite secretora, efusão. Então toda criança que estava vindo com um resfriado, com sintomas leves, que começa a piorar, ou que já começa de uma forma mais rápida, com febre elevada, acima de 38 graus, com uma secreção em abundância, todas essas crianças a gente tem que pensar em rinocinusite aguda e a gente tem que levar para consultar. Como que a gente vai fazer o diagnóstico? A rinocinusite aguda, o diagnóstico é clínico. O pediatra vai conversar com vocês, vai acompanhá-los, vai conhecer a história do teu filho e baseado nisso ele vai fazer um diagnóstico. Não precisa solicitar raio-x de face, nada disso a gente pede. A gente pede alguns exames em casos mais complicados, uma tomografia, por exemplo. Muitas vezes o otorrino, no próprio consultório, faz um exame chamado videonasofibrolaringoscopia. E ele vai olhar um monte de meleca dentro do nariz e vai fazer um diagnóstico com mais certeza. Vai achar meleca lá atrás na adenoide, vai achar meleca nos seios da face. Então, abram o olho para esses sintomas, conversem de perto, mantenham um acompanhamento adequado com o pediatra de vocês. Ai, Amanda, mas o meu filho, ele é alérgico. Eu vejo que ele tem mais infecções recorrentes. Isso é comum? Claro, gente. Crianças alérgicas, crianças que têm rinite alérgica, crianças que têm outras alergias, até mesmo alergias alimentares, podem ter um comportamento de infecções mais recorrentes. Podem ter ainda mais infecções do que as crianças saudáveis, do que 4 a 12 infecções em um ano. Essas crianças alérgicas vão ter 30% mais infecções do que as crianças não alérgicas. Então, um ponto legal é a gente tratar o que a gente consegue para diminuir as infecções de vias aéreas superiores. Por exemplo, limpeza nasal, fazer as vacinas, manter o calendário vacinal em dia, fazer a vacina do influenza, fazer a vacina da gripe, conversar com o pediatra, olha, tá certinho meu calendário de vacinação. Tudo isso nos ajuda. Observar de perto os sintomas das nossas crianças, evitar o uso de antibióticos sem prescrição, sem orientação, assim como a automedicação. E sinais de alerta. Não é normal uma criança estar fazendo febres elevadas. Não é normal essa criança começar com uma dor de ouvido, um desconforto. Não é normal esforço para respirar. Tudo isso são sinais que nos levam a ver que esse processo infeccioso não está evoluindo bem. Lavagem nasal sempre. Aumentou a secreção, aumenta a lavagem nasal. Mas a lavagem nasal não é milagre, né? Tem um momento que a gente não consegue, a gente vê que a criança, apesar da limpeza, apesar do uso do aspirador em casa, ela ainda tem muita secreção. É o momento da gente conversar com quem acompanha essa criança, sim.